Eu sei que muita gente acredita que mãe sente quando algo está errado, que existe um instinto, um sexto sentido, uma voz interior que avisa quando um filho está mentindo. Pois eu vou te contar uma coisa. Isso é a maior ilusão que já inventaram. Porque eu olhei nos olhos da minha filha, vi lágrimas escorrendo pelo rosto dela, ouvi cada palavra que saiu da boca dela e não senti absolutamente nada de errado. Nenhum alarme, nenhum calafrio, nenhuma desconfiança. Eu acreditei em tudo. E em menos de 5 minutos, transferi R$ 200.000 para a conta de uma pessoa que eu achava que conhecia, mas que na verdade nunca conheci. Me chamo Marlene Aparecida Fonseca, tenho 67 anos, e essa história começa numa quinta-feira de março, que parecia absolutamente comum. O sol entrava pela janela da cozinha, eu estava preparando um café coado no filtro de pano, do jeito que aprendi com minha mãe. E a única coisa na minha cabeça era decidir se ia fazer pão de queijo ou biscoito de polvilho para o lanche da tarde. Era esse o tamanho das minhas preocupações naquele momento. Pão de queijo ou biscoito? Sou viúva há 9 anos. Meu marido Geraldo partiu de forma inesperada, um problema no coração que ninguém previu, numa terça-feira qualquer, em que ele disse que ia ao banco resolver umas coisas e nunca mais voltou. Recebi a ligação do hospital quando ainda estava lavando a louça do almoço. As mãos molhadas, o avental amarrado na cintura e a voz de uma enfermeira me dizendo que eu precisava ir urgente. Geraldo já tinha partido quando cheguei. Nem pude me despedir. Desde então, moro sozinha neste apartamento em Belo Horizonte. 2 quartos, uma sala, uma cozinha que ainda tem as panelas que ganhei de casamento. As paredes estão cheias de fotos. Eu e Geraldo jovens, no dia do nosso casamento. As meninas pequenas com laços no cabelo e vestidos de festa junina. Formaturas, aniversários, natais em família. Cada foto é uma memória. E às vezes eu passo por elas e nem percebo mais. Fazem parte da parede como a tinta, como o reboco. Trabalhei 35 anos como professora de ensino fundamental. Acordava às 5 da manhã, pegava 2 ônibus para chegar na escola, passava o dia ensinando criança a ler e escrever. Voltava para casa com pilhas de prova para corrigir. Fiz isso por mais de 3 décadas, sempre colocando todo mundo na minha frente. Os alunos, o marido, as filhas. Quando me aposentei, achei que finalmente ia descansar. Achei que tinha feito minha parte e que agora era hora de viver em paz. Criei 2 filhas praticamente sozinha, porque Geraldo viajava muito a trabalho. Renata, a mais velha, hoje com 42 anos. E Patrícia, a caçula, com 38. 2 filhas que vieram do mesmo ventre, que mamaram no mesmo peito, que cresceram na mesma casa, mas que se tornaram 2 pessoas completamente diferentes. Patrícia sempre foi minha paz. Estudiosa, responsável, carinhosa. Casou com um homem bom, um engenheiro chamado Roberto, que a trata como rainha. Me deu 2 netos maravilhosos, Luísa de 15 anos e Pedro de 12, que são a luz dos meus olhos. É Patrícia quem aparece aqui todo domingo com bolo e sorriso. É ela quem liga no meio da semana só para perguntar se estou bem. É ela quem me leva no médico, quem confere se estou tomando os remédios, quem se preocupa de verdade comigo. Mas Renata sempre foi minha preocupação, minha angústia, minha ferida que nunca cicatrizava. Desde pequena, Renata era diferente. Impulsiva, insatisfeita, sempre querendo o que não podia ter. Se Patrícia ganhava uma boneca, Renata chorava porque queria 2. Se eu fazia bolo de chocolate, ela reclamava que queria de morango. Nada nunca era suficiente, nada nunca estava bom. Eu achava que era fase, que ia passar. Mas as fases foram se acumulando, e quando vi, minha filha tinha se tornado uma mulher de 40 anos que ainda agia como aquela criança insatisfeita. Casou 3 vezes. O primeiro marido durou 2 anos. Terminou com ela dizendo que ele não tinha ambição. O segundo durou 3 anos. Terminou porque ela descobriu que ele conversava com a ex no celular. O terceiro não chegou a 1 ano. Não sei nem direito o motivo. Entre um casamento e outro, sempre tinha algum namorado, algum caso, algum homem que ia resolver a vida dela. Nenhum resolvia. No trabalho era a mesma coisa. Nunca conseguiu manter um emprego por muito tempo. Sempre tinha um chefe que não a valorizava, uma colega que fazia fofoca, uma empresa que não reconhecia o talento dela.
Em 42 anos de vida, Renata deve ter trocado de emprego umas 20 vezes. E entre uma troca e outra, adivinha quem pagava as contas? Adivinha quem cobria o aluguel atrasado, o cartão estourado, o cheque que voltou? Eu. Ao longo dos anos, perdi a conta de quanto dinheiro eu dei para Renata. Não emprestei. Dei. Porque empréstimo pressupõe devolução, e Renata nunca devolveu um centavo. Tinha sempre uma desculpa, uma emergência, uma promessa de que, mês que vem, eu te pago. O mês que vem nunca chegava. E eu continuava dando, porque era minha filha, porque ela precisava, porque mãe não abandona a filha. Geraldo, quando era vivo, já me alertava. Dizia que eu estava criando um monstro, que Renata precisava aprender a se virar sozinha, que eu estava fazendo mal para ela ao resolver todos os problemas. Eu brigava com ele, dizia que ele não entendia, que ele não tinha coração de mãe. Hoje eu sei que ele estava certo. Mas naquela época eu tinha certeza absoluta de que estava fazendo a coisa certa. 8 meses antes daquela quinta-feira de março, Renata apareceu com um namorado novo, Marcelo, um homem de 27 anos, bonito, sorriso fácil, conversa macia, 15 anos mais novo que ela. Disse que trabalhava com negócios digitais, uma coisa que eu não entendia direito, mas que parecia moderna e promissora. Renata estava radiante. Dizia que finalmente tinha encontrado alguém que a entendia, que a valorizava, que tinha visão de futuro. Eu fiquei com um pé atrás, confesso. A diferença de idade me incomodava e tinha alguma coisa no jeito dele que não me convencia. Um sorriso largo demais. Uma simpatia exagerada demais. Mas guardei minhas impressões para mim mesma. Renata já tinha 41 anos. Era uma mulher adulta. E eu não queria ser a mãe chata que critica todas as escolhas da filha. Patrícia não gostou dele desde o primeiro dia. Me disse em particular que achava Marcelo esquisito, que ele parecia interesseiro. Mas também guardou a opinião dela. Ninguém queria criar conflito. Ninguém queria ser o vilão da história. E assim, os meses foram passando. Renata parecia feliz, ou pelo menos parecia menos infeliz que o normal. Aparecia de vez em quando com Marcelo, sempre com histórias de projetos grandiosos, de oportunidades incríveis, de um futuro brilhante que estava logo ali na esquina. Eu ouvia, sorria, torcia para que dessa vez desse certo. Até aquela quinta-feira de março, a campainha tocou quando eu ainda estava na cozinha. Estranhei, porque não esperava ninguém. Fui até a porta, abri e dei de cara com Renata. Mas não era a Renata de sempre. Essa Renata tinha os olhos inchados de chorar, o rímel borrado, a voz trêmula. Entrou no apartamento sem esperar convite, foi direto para o sofá e desabou. Sentei do lado dela, assustada. Perguntei o que tinha acontecido. Se alguém tinha morrido, se ela estava doente. Ela segurou minhas mãos, me olhou nos olhos e começou a falar. Disse que finalmente tinha encontrado a oportunidade da vida dela. Uma amiga de infância, Mônica, tinha montado um negócio de importação de cosméticos coreanos que estava fazendo muito sucesso. Produtos de skincare, maquiagem, coisas que as influenciadoras usavam e que todo mundo queria comprar. O negócio estava crescendo tanto que Mônica precisava de uma sócia investidora para expandir. E ela tinha oferecido a sociedade para Renata. Renata falava sem parar, os olhos brilhando no meio das lágrimas. Mostrou no celular um site bonito, cheio de produtos com embalagens coloridas e nomes em coreano. Mostrou planilhas com números que eu não entendia, projeções de lucro, gráficos subindo. Disse que era uma chance única, uma janela que estava se fechando e que se ela não entrasse agora, ia perder tudo. Perguntei quanto ela precisava. Quando ela disse R$ 200.000, senti meu estômago afundar. R$ 200.000 era o dinheiro da venda do sítio que herdei da minha mãe. Um pedaço de terra no interior de Minas que ficou na família por 3 gerações. Vendi há 5 anos, quando a manutenção ficou impossível, e guardei o dinheiro como reserva sagrada. Era minha segurança para a velhice, meu colchão para emergências de saúde, minha garantia de que não ia depender de ninguém se as coisas ficassem difíceis. Renata viu minha hesitação, e então fez o que sempre fazia. Apelou para a emoção. Segurou minhas mãos com mais força,
Olhou nos meus olhos com aquela expressão de criança perdida que eu conhecia desde que ela tinha 5 anos, e disse com a voz embargada: Mãe, essa é minha última chance. Eu sei que te decepcionei muitas vezes. Sei que você já me ajudou demais, mas dessa vez é diferente. Dessa vez eu tenho certeza. Em 6 meses eu te devolvo tudo com juros, e você vai ter orgulho de mim. Pela primeira vez na vida, você vai ter orgulho de mim. Aquela última frase me acertou em cheio, porque era verdade. Em 42 anos, eu nunca tinha sentido orgulho de verdade de Renata. Amor, sim. Preocupação, sempre. Mas orgulho? Aquele orgulho que senti quando Patrícia se formou, quando casou, quando me mostrou o ultrassom dos netos? Nunca. E ali estava minha filha, com 42 anos, implorando por uma chance de me dar orgulho. Eu não pensei no sítio da minha mãe. Não pensei na minha velhice. Não pensei nas vezes anteriores em que acreditei em promessas que nunca se cumpriram. Pensei apenas que era minha filha, que ela estava ali na minha frente pedindo ajuda e que talvez, só talvez, dessa vez fosse diferente. Peguei meu celular, abri o aplicativo do banco e em menos de 5 minutos transferi R$ 200 mil para a conta de Renata Fonseca Almeida. Ela me abraçou chorando. Disse que eu era a melhor mãe do mundo. Prometeu que dessa vez ia dar certo, que eu ia ver, que ela ia me surpreender. Ficou mais uns 20 minutos falando dos planos, do futuro, de como nossa vida ia mudar. E então foi embora. Eu fiquei sozinha na sala, olhando para o comprovante da transferência na tela do celular. R$ 200 mil. 5 minutos. Nenhuma pergunta, nenhum documento, nenhuma garantia. Apenas a palavra de uma filha que nunca tinha cumprido uma promessa sequer na vida. Senti um vazio estranho no peito. Não era arrependimento, ainda não. Era uma coisa que eu não conseguia nomear. Uma sensação de que algo importante tinha acabado de acontecer, mas que eu ainda não sabia exatamente o que. Fui até a janela e fiquei olhando a rua lá embaixo. O sol da tarde iluminava as árvores do canteiro central. Pessoas passavam na calçada, cada uma com sua vida, seus problemas, suas decisões. E eu ali, uma mulher de 67 anos que tinha acabado de entregar as economias de uma vida inteira baseada em lágrimas e promessas. Naquele momento, eu ainda acreditava que tinha feito a coisa certa, que tinha sido uma boa mãe, que o amor justificava qualquer sacrifício. Uma semana depois, eu descobriria como estava errada. Uma semana depois, uma simples foto no Instagram destruiria tudo em que eu acreditava. Mas naquela quinta-feira de março, enquanto o sol se punha e as sombras tomavam conta da sala, eu ainda era apenas uma mãe que amava demais e questionava de menos. E esse, eu aprendi da pior forma possível, é o erro mais perigoso que uma mãe pode cometer. Naquela noite, deitada na cama, olhando para o teto escuro do quarto, eu rezei. Pedi a Deus que protegesse minha filha, que guiasse os passos dela, que fizesse esse negócio dar certo. Pedi perdão por qualquer dúvida que tivesse sentido, por qualquer hesitação. Adormeci com a consciência tranquila de quem acredita ter feito um ato de amor. O que eu não sabia é que, enquanto eu rezava, Renata já estava no telefone com Marcelo, comemorando. O dinheiro tinha caído. O plano tinha funcionado. E a próxima etapa já estava sendo preparada. Eu dormia em paz. E eles riam da minha ingenuidade. 1 semana. 7 dias. 168 horas. Foi esse o tempo que durou minha ilusão. 1 semana em que eu acordava com um sorriso discreto no rosto, imaginando minha filha trabalhando duro, construindo o negócio que finalmente ia mudar a vida dela. 1 semana em que eu olhava para o extrato do banco, via o saldo mais magro e dizia para mim mesma que tinha valido a pena. 1 semana em que eu fui a mãe mais feliz e mais tola do mundo. Os dias depois da transferência passaram devagar, com aquela calmaria que antecede as tempestades. Renata me mandou algumas mensagens curtas, dizendo que estava correndo com os preparativos, que as coisas estavam se encaixando, que em breve teria novidades boas. Eu respondia com emojis de coração, com palavras de incentivo, com a fé inabalável de uma mãe que quer acreditar. Patrícia veio me visitar no domingo seguinte à transferência. Trouxe um bolo de cenoura que ela mesma fez e os netos, que encheram meu apartamento de barulho e alegria. Luísa, minha neta de 15 anos, ficou no celular o tempo todo,
como toda adolescente. Pedro, de 12, quis jogar baralho comigo e passamos a tarde toda batendo cartas e rindo. Em nenhum momento contei para Patrícia sobre o dinheiro. Não sei por quê. Talvez porque soubesse, lá no fundo, que ela não ia aprovar. Talvez porque quisesse preservar aquela bolha de esperança um pouco mais. Talvez porque tivesse vergonha de admitir que, mais uma vez, eu tinha cedido aos apelos de Renata. Na quinta-feira seguinte, exatamente uma semana após a transferência, eu estava no sofá assistindo uma novela das 6. Era um capítulo qualquer, com aquelas tramas de amor e traição que se repetem há décadas, mas que eu continuava acompanhando por pura força do hábito. O celular estava do meu lado, silencioso, esquecido. Quando a tela acendeu com uma notificação, quase não prestei atenção. Achei que era propaganda, ou algum aviso do banco, ou uma daquelas correntes que as amigas do grupo da igreja viviam mandando. Mas algo me fez pegar o aparelho e olhar. Era uma mensagem da Luísa. Só tinha uma frase. Vó, a senhora viu isso? E embaixo, uma imagem. Ampliei a foto com os dedos, ainda sem entender direito o que estava vendo. Era uma publicação do Instagram. O perfil era de Renata. A foto mostrava ela sorrindo, com um vestido branco esvoaçante, num lugar que parecia um hotel de luxo. Atrás dela, uma piscina de borda infinita se misturava com um mar azul impossível. Do lado, abraçando ela pela cintura, estava Marcelo, de óculos escuros e camisa de linho. A legenda dizia: Dubai Dreams com o amor da minha vida. Meu coração parou. Literalmente parou. Por um segundo que pareceu durar 1 hora, eu não respirei, não pisquei, não me movi. Apenas fiquei ali, olhando para aquela foto, tentando fazer meu cérebro processar o que meus olhos estavam vendo. Dubai. Minha filha estava em Dubai, com o namorado. 1 semana depois de me pedir R$ 200.000 para investir num negócio. Minhas mãos começaram a tremer. Aquele tremor que vem de dentro, que não dá para controlar, que parece que o corpo inteiro está vibrando numa frequência errada. Deixei o celular cair no sofá, levantei, fui até a janela, voltei, sentei de novo, peguei o celular de novo. Entrei no perfil de Renata. Ela tinha postado mais fotos. Muitas fotos. Um jantar num restaurante chique, com pratos que pareciam obras de arte e taças de champanhe brilhando na luz das velas. Um passeio de iate, com ela de biquíni na proa, os braços abertos como se estivesse abraçando o mundo. Uma selfie num shopping de luxo, com sacolas de lojas que eu só conhecia de revista. Um safari no deserto, ela montada num camelo, o pôr do sol tingindo tudo de laranja. Cada foto era uma facada, cada legenda um tapa na cara, vivendo o sonho. Merecemos isso. A vida é muito curta para não aproveitar. A vida é muito curta para não aproveitar, com o meu dinheiro, com o dinheiro do sítio da minha mãe, com as economias que eu juntei durante décadas corrigindo prova de aluno, pegando o ônibus lotado, usando a mesma roupa até gastar. Não chorei. Essa foi a parte mais estranha. Eu esperava desabar, esperava soluçar, esperava sentir aquela dor aguda que vem com as grandes traições. Mas não veio nada disso, veio um frio. Um frio que começou no peito e foi se espalhando pelo corpo, como se alguém tivesse injetado gelo nas minhas veias. Respondi para Luísa apenas: Vi, obrigada por me mostrar. Ela mandou uma carinha triste e disse que estava ali se eu precisasse conversar. Agradeci e desliguei a tela do celular. A novela continuava passando na televisão, mas eu não ouvia mais nada. Só o silêncio ensurdecedor dentro da minha própria cabeça. Fiquei sentada naquele sofá por horas. Não jantei, não tomei banho, não fiz nada. Apenas fiquei ali, processando, tentando entender como eu tinha sido tão cega, tão burra, tão desesperadamente ingênua. Todas as vezes que Renata me pediu dinheiro ao longo dos anos passaram pela minha cabeça como um filme. O aluguel atrasado quando ela tinha 20 e poucos anos. O cartão de crédito estourado depois do primeiro divórcio. O carro que ela precisava urgente para conseguir um emprego. A cirurgia estética que era necessária para a autoestima. Quanto dinheiro eu tinha dado para aquela mulher ao longo de 4 décadas? 100 mil? 200 mil? Mais? E agora, mais 200 mil. Para ela torrar em Dubai com um namorado aproveitador. No dia seguinte,
Continuei acompanhando as postagens em silêncio. Não comentei nada, não mandei mensagem, não liguei. Apenas observei. Era quase como se eu estivesse fora do meu próprio corpo, assistindo à destruição de longe, incapaz de reagir. Renata postou mais 3 dias de viagem. Mais restaurantes, mais passeios, mais compras. Em nenhum momento ela me ligou, me mandou mensagem, perguntou se eu estava bem. Estava ocupada demais vivendo o sonho para lembrar que tinha uma mãe em Belo Horizonte que tinha acabado de entregar as economias de uma vida. No sábado de manhã, Patrícia apareceu no meu apartamento. Eu não tinha respondido às ligações dela nos últimos 2 dias, e ela ficou preocupada. Quando abri a porta, ela me olhou e soube imediatamente que algo estava muito errado. Mães reconhecem dor nos olhos dos filhos. Filhas também reconhecem dor nos olhos das mães. Sentamos no sofá. Ela segurou minha mão. E eu contei tudo. A transferência dos 200 mil. A história do negócio de cosméticos. A amiga Mônica. As promessas de devolução em 6 meses. E as fotos em Dubai. Patrícia ficou em silêncio por um longo tempo. Eu conseguia ver a raiva subindo no rosto dela. O maxilar travado. Os olhos ficando úmidos. Quando finalmente falou, sua voz era baixa, controlada, mas cheia de uma fúria contida que eu nunca tinha visto nela. Mãe, eu preciso te contar uma coisa. Aquelas palavras mudaram tudo. Mudaram a história, mudaram minha vida, mudaram a forma como eu enxergava minha própria família. Patrícia me contou que, há cerca de 1 ano, uma conhecida em comum havia comentado que Renata andava pedindo dinheiro para todo mundo com a mesma história de um negócio de cosméticos. Na época, Patrícia não quis me preocupar. Achou que era exagero, fofoca, inveja. Mas depois de ver as fotos em Dubai, ela decidiu investigar. Nos últimos 2 dias, enquanto eu estava trancada em casa sem atender telefone, Patrícia tinha feito ligações, mandado mensagens, conversado com pessoas. E o que ela descobriu era muito pior do que eu poderia imaginar. A tal Mônica, a amiga de infância com o negócio de cosméticos, não existia. O nome era falso. O site que Renata me mostrou era uma página genérica, provavelmente comprada pronta na internet, sem nenhuma empresa real por trás. As planilhas com projeções de lucro eram inventadas. Todo o negócio era uma mentira elaborada. Mas não era só isso. Patrícia descobriu que eu não era a única vítima. Renata tinha aplicado o mesmo golpe em outras pessoas. Uma tia distante do lado do pai, tia Neuza, que morava em Uberlândia e tinha emprestado 30 mil reais há 2 anos. Uma ex-colega de trabalho de Renata, uma mulher chamada Sandra, que deu 50 mil reais há 1 ano e meio. E uma vizinha antiga nossa, Dona Carmen, que entregou 40 mil reais há 8 meses. Todas com a mesma história. Todas com as mesmas promessas. Todas esperando um dinheiro que nunca ia voltar. Minha filha não era apenas uma pessoa irresponsável que gastava mais do que podia. Minha filha era alguém que mentia friamente, que manipulava, que tirava dinheiro de quem confiava nela sem nenhum remorso. Uma pessoa que eu não conhecia. Uma estranha com o rosto da menina que eu criei. Patrícia continuou falando, mas eu já não conseguia processar direito. Ela disse que o marido dela, Roberto, tinha feito uma pesquisa sobre Marcelo e descobriu que ele tinha um histórico complicado. Já havia tido problemas com a justiça 2 vezes em São Paulo, envolvendo situações parecidas com essa. Os casos tinham sido arquivados, mas o padrão estava lá. Marcelo sabia o que estava fazendo. E Renata tinha se associado a ele. Quando Patrícia finalmente parou de falar, o silêncio que ficou era pesado demais para suportar. Eu estava sentada no mesmo sofá, onde, 1 semana antes, tinha feito a transferência que achava ser um ato de amor. E agora descobria que tinha sido a vítima de um golpe aplicado pela minha própria filha. Patrícia me abraçou. Disse que sentia muito, que devia ter me contado antes, que se sentia culpada por não ter investigado mais cedo. Eu disse que não era culpa dela. A culpa era minha, por ter sido cega durante tantos anos. E a culpa era de Renata, por ter escolhido ser quem era. Ficamos abraçadas por muito tempo. 2 mulheres da mesma família, unidas pela dor de descobrir que uma terceira mulher da mesma família era uma pessoa que nenhuma das duas conhecia de verdade.
Quando finalmente nos separamos, Patrícia me perguntou o que eu queria fazer. Eu não tinha resposta. Pela primeira vez em muito tempo, eu não sabia qual era o próximo passo. Denunciar minha própria filha? Perdoar e fingir que nada tinha acontecido? Confrontar Renata quando ela voltasse? Engolir o prejuízo e seguir em frente? Patrícia viu minha hesitação e disse algo que ficou gravado na minha memória. Mãe, você passou a vida inteira protegendo a Renata das consequências das escolhas dela. Talvez seja a hora de parar de proteger. Naquela noite, depois que Patrícia foi embora, eu fiquei sozinha com meus pensamentos. Sentei na varanda, olhando as luzes da cidade, sentindo o vento frio de março no rosto. E pela primeira vez em 67 anos, me perguntei se tinha sido uma boa mãe. Não uma mãe amorosa. Isso eu sabia que tinha sido. Mas uma boa mãe? Uma mãe que prepara os filhos para a vida? Uma mãe que ensina limites, consequências, responsabilidade? Ou tinha sido apenas uma mãe que amava demais e protegia demais, criando uma filha que nunca precisou enfrentar a realidade de verdade? A resposta, eu descobri naquela noite fria de março, era mais dolorosa do que qualquer golpe financeiro. Porque o dinheiro eu podia tentar recuperar. Mas os 42 anos de erros que eu tinha cometido na criação de Renata, esses estavam feitos, e não tinha transferência bancária no mundo que pudesse reverter isso. Fui dormir com uma certeza. Quando Renata voltasse de Dubai, as coisas seriam diferentes. Eu ainda não sabia como, mas sabia que a mulher que ela ia encontrar não seria mais a mesma mãe de sempre. Essa mãe tinha acabado de partir. E no lugar dela estava nascendo alguém que Renata nunca tinha conhecido. Na manhã seguinte, acordei com uma clareza que não sentia há anos. O sol entrava pela janela do quarto, o mesmo sol de sempre, mas eu o via de forma diferente. Era como se uma névoa tivesse se dissipado dos meus olhos. Uma névoa que eu nem sabia que existia. Peguei o celular e fiz algo que deveria ter feito há muito tempo. Liguei para a Patrícia e pedi o contato do advogado que ela havia mencionado. Dr. Fábio, especialista em direito de família. Ela me passou o número sem fazer perguntas. Apenas disse: "Estou orgulhosa de você, mãe." Aquelas palavras me deram forças. Porque pela primeira vez eu estava tomando uma decisão pensando em mim mesma. Não em Renata, não na família, não no que os outros iam pensar. Em mim. E isso, aos 67 anos, era uma revolução silenciosa. O escritório do Dr. Fábio ficava no centro de Belo Horizonte, num prédio antigo de fachada imponente que parecia guardar segredos de décadas. Eu cheguei 15 minutos antes do horário marcado, como sempre fiz a vida inteira. Pontualidade era uma das poucas coisas que eu ainda conseguia controlar naquele momento em que tudo parecia estar desmoronando ao meu redor. A recepcionista, uma moça jovem de sorriso gentil, me ofereceu café e pediu que eu aguardasse. Sentei numa poltrona de couro marrom, olhando para as paredes forradas de diplomas e certificados. Dr. Fábio Mendonça, especialista em direito de família e sucessões. 32 anos de experiência. Aqueles papéis emoldurados me davam uma sensação estranha de segurança. Como se finalmente eu estivesse colocando minha vida nas mãos de alguém que sabia o que estava fazendo. Quando ele me chamou para entrar, encontrei um homem de uns 60 e poucos anos, cabelos grisalhos, óculos de armação grossa e um aperto de mão firme. Tinha aquele jeito calmo de quem já ouviu histórias demais para se espantar com qualquer coisa. Me ofereceu uma cadeira, sentou do outro lado da mesa, cruzou as mãos e disse simplesmente: "Pode começar, Dona Marlene. Estou aqui para ouvir." E eu contei tudo. Contei sobre Renata desde o início. Sobre a menina difícil que se tornou uma mulher ainda mais difícil. Sobre os 3 casamentos fracassados, os empregos que nunca duravam, as emergências financeiras que apareciam a cada poucos meses. Contei sobre os anos que passei dando dinheiro, pagando contas, resolvendo problemas que não eram meus para resolver. Contei sobre Marcelo, o namorado 15 anos mais novo que apareceu há 8 meses com aquele sorriso largo demais. Sobre o negócio de cosméticos que nunca existiu. Sobre a amiga Mônica que era uma invenção. Sobre os R$ 200.000 que eu transferi em 5 minutos, acreditando em lágrimas e promessas. Contei sobre as fotos em Dubai. Sobre a piscina de borda infinita, o passeio de iate, o safari no deserto.
sobre as legendas que pareciam rir da minha cara enquanto eu descobria a verdade sentada no sofá da minha sala. E contei sobre as outras vítimas. Tia Neuza, que perdeu 30 mil. Sandra, que perdeu 50 mil. Dona Carmen, que perdeu 40 mil. Todas enganadas com a mesma história, todas esperando um dinheiro que nunca ia voltar. Dr. Fábio ouviu tudo sem me interromper uma única vez. Apenas anotava algumas coisas num bloco de papel, vez ou outra ajeitando os óculos no rosto. Quando terminei de falar, o silêncio que ficou na sala era denso, pesado, cheio de tudo que eu tinha acabado de despejar ali. Ele respirou fundo, colocou a caneta sobre a mesa e me olhou nos olhos. Dona Marlene, a senhora está ciente de que o que a sua filha fez pode ter consequências sérias? Eu disse que sim, que estava ciente, que era exatamente por isso que eu estava ali. Ele assentiu devagar e começou a me explicar as opções que eu tinha. A primeira opção era não fazer nada, engolir o prejuízo, cortar relações com Renata e seguir em frente. Muitas pessoas faziam isso, ele disse. Preferiam perder o dinheiro a enfrentar a dor de um processo contra um familiar. Era uma escolha válida, sem julgamento. A segunda opção era tentar uma negociação direta. Confrontar Renata, exigir a devolução do dinheiro, estabelecer um acordo. Podia funcionar se ela tivesse algum patrimônio ou renda estável. Mas pelo que eu havia contado, provavelmente ela já tinha gastado tudo. A terceira opção era o caminho legal completo. Isso envolvia uma notificação formal exigindo a devolução do dinheiro e, se ela não devolvesse no prazo, uma ação judicial. Dependendo das provas, podia também haver desdobramentos mais sérios, porque o que Renata tinha feito não era apenas uma questão familiar. Era fraude. E fraude tinha consequências. Fiquei em silêncio por um longo momento, processando cada palavra. A primeira opção estava descartada. Eu não tinha vindo até ali para desistir. A segunda opção parecia ingênua demais. Renata não ia devolver nada por livre e espontânea vontade. Restava a terceira. Perguntei ao Dr. Fábio o que eu precisava fazer. Ele me explicou que o primeiro passo era reunir todas as provas possíveis. Comprovantes de transferência, prints das conversas, capturas das fotos em Dubai, qualquer documento que mostrasse a linha do tempo dos acontecimentos. Quanto mais provas, mais forte seria o caso. O segundo passo era entrar em contato com as outras vítimas. Se elas estivessem dispostas a dar depoimentos formais, isso mudava completamente o cenário. Não seria mais apenas uma mãe contra uma filha. Seria um padrão de comportamento documentado, com múltiplas pessoas afetadas. O terceiro passo era formalizar tudo. Ele prepararia uma notificação extrajudicial, dando prazo de 30 dias para Renata devolver os 200 mil reais. Se ela não devolvesse, entraríamos com a ação. Paralelamente, eu podia registrar um boletim de ocorrência, o que abriria uma investigação oficial. Perguntei se eu realmente precisava ir tão longe, se não bastava apenas pedir o dinheiro de volta. Doutor. Fábio tirou os óculos, limpou as lentes com um paninho que tirou do bolso e me disse algo que ficou gravado na minha memória. Dona Marlene, a senhora pode pedir educadamente, mas pessoas que fazem o que sua filha fez não respondem a pedidos educados. Respondem a consequências. Se a senhora quer o dinheiro de volta, precisa mostrar que está falando sério. Saí do escritório naquele dia com uma lista de tarefas e um turbilhão na cabeça. Nunca imaginei que aos 67 anos estaria reunindo provas contra minha própria filha. Nunca imaginei que precisaria de um advogado para me defender de alguém que eu mesma coloquei no mundo. Mas a vida, eu estava aprendendo, não segue os roteiros que a gente escreve na juventude. A vida faz curvas que a gente não espera, joga a gente em estradas que a gente nunca planejou percorrer. E a única escolha que resta é seguir em frente ou ficar parada no meio do caminho chorando pelo que poderia ter sido. Eu escolhi seguir em frente. Nos dias seguintes, me transformei numa pessoa que eu não conhecia. A professora aposentada, que passava os dias entre novelas e palavras cruzadas, deu lugar a uma mulher determinada, organizada, metódica. Comprei uma pasta sanfonada no papelaria da esquina e comecei a reunir tudo. O comprovante da transferência foi o primeiro documento. 200 mil reais, transferidos no dia 14 de março, às 15h47. Imprimi e coloquei na pasta.
Era a prova do meu erro, mas também era a prova do que Renata tinha feito comigo. Depois vieram os prints das conversas, as mensagens que ela mandou na semana seguinte à transferência, dizendo que estava trabalhando muito, que as coisas estavam se encaixando. Mentiras digitadas com os dedos que eu segurei quando ela era bebê. As fotos de Dubai foram as mais difíceis de reunir. Cada vez que eu entrava no perfil de Renata para capturar as imagens, sentia uma pontada no peito. Mas fiz mesmo assim. O iate, o restaurante, o safari, as compras, cada foto com data e legenda. Todas provando que, enquanto eu achava que ela estava construindo um negócio, ela estava torrando meu dinheiro do outro lado do mundo. Patrícia me ajudou com a parte mais delicada, entrar em contato com as outras vítimas. A primeira foi Dona Carmen, nossa antiga vizinha. Ela morava agora num bairro mais afastado, num apartamento pequeno, onde vivia sozinha desde que o marido partiu. Quando Patrícia ligou explicando a situação, Dona Carmen chorou no telefone. Disse que tinha vergonha de contar para alguém, que achava que tinha sido burra demais, que a família ia rir dela se soubesse. Patrícia disse que ela não estava sozinha, que eu também tinha sido enganada, que juntas a gente podia fazer alguma coisa. Dona Carmen aceitou dar um depoimento. Fomos até a casa dela numa tarde de quarta-feira. Ela nos recebeu com café e biscoito, como se fôssemos visitas normais. Mas quando começou a contar a história, sua voz tremeu tanto que precisou parar várias vezes para se recompor. Renata tinha aparecido na casa dela há 8 meses, chorando, dizendo que estava passando por dificuldades. Contou uma história sobre um investimento certeiro, sobre uma oportunidade única, sobre como em poucos meses ia devolver tudo em dobro. Dona Carmen, que tinha acabado de receber uma indenização do antigo emprego, deu 40 mil reais. Era quase tudo que ela tinha. Quando perguntei se ela nunca desconfiou, Dona Carmen me olhou com os olhos marejados e disse: Marlene, eu conheci a Renata desde que ela era criança. Vi ela crescer, brincar no quintal, ir para a escola. Como eu ia desconfiar de alguém que eu vi nascer? Aquela frase me atingiu como um soco, porque era exatamente o que eu sentia. Como desconfiar de alguém que você viu nascer? Como imaginar que a criança que você embalou nos braços seria capaz de fazer isso? Dona Carmen assinou um depoimento escrito, relatando tudo o que tinha acontecido. Colocamos na pasta. A segunda vítima foi Sandra, a ex-colega de trabalho de Renata. Ela foi mais difícil de convencer. Tinha medo de se expor, medo de retaliação, medo de que a história vazasse e prejudicasse sua vida profissional. Mas quando Patrícia explicou que havia outras pessoas na mesma situação, ela concordou em conversar. Sandra contou que Renata tinha trabalhado com ela numa empresa de telemarketing há alguns anos. Tinham ficado amigas, ou pelo menos Sandra achava que eram amigas. Quando Renata apareceu com a história do negócio de cosméticos, Sandra não pensou 2 vezes. Deu 50 mil reais que tinha guardado para dar entrada num apartamento. O depoimento de Sandra também foi para a pasta. A terceira vítima foi tia Neuza, de Uberlândia. Essa foi por telefone, porque ela não tinha condições de viajar até Belo Horizonte. Era uma senhora de 74 anos, irmã do meu falecido marido, que vivia de uma aposentadoria apertada. Os 30 mil que ela deu para Renata eram economias de anos, guardadas para eventualidades de saúde. Tia Neuza chorou durante toda a ligação. Disse que não contou para ninguém da família porque tinha vergonha. Disse que passou os últimos 2 anos achando que era a única tola que tinha caído na conversa de Renata. Saber que havia outras vítimas foi, estranhamente, um alívio para ela. Pelo menos não estava sozinha na sua vergonha. O depoimento de tia Neuza foi gravado em áudio, transcrito e adicionado à pasta. Ao final de 2 semanas, eu tinha um dossiê completo. Comprovantes, prints, fotos, depoimentos. Mais de 50 páginas documentando o que Renata tinha feito. Olhei para aquela pasta e senti uma mistura de tristeza e determinação. Era a história de uma filha que eu não conhecia, mas era também a minha chance de recuperar alguma coisa do que eu tinha perdido. Voltei ao escritório do Dr. Fábio com a pasta debaixo do braço. Ele examinou cada documento com atenção, fazendo anotações, pedindo esclarecimentos sobre alguns pontos. Quando terminou, tirou os óculos e me olhou com uma expressão que misturava respeito e preocupação. Dona Marlene, isso aqui é muito mais do que eu esperava.
A senhora reuniu um material sólido, mas eu preciso perguntar uma última vez. A senhora tem certeza de que quer seguir em frente? Porque depois que eu enviar essa notificação, não tem volta. Eu olhei para aquela pasta. Pensei em Dona Carmen chorando na sala dela. Pensei em Sandra com medo de se expor. Pensei em tia Neuza aos 74 anos sem suas economias. Pensei em mim mesma aos 67 anos, tendo que recomeçar do zero porque acreditei na própria filha. Tem certeza sim, doutor. Pode enviar. Doutor Fábio assentiu. Disse que prepararia a notificação e que, além disso, ia me ajudar com outra coisa importante: refazer meu testamento. Porque eu precisava garantir que, acontecesse o que acontecesse, meus bens iriam para quem realmente merecia. Para Patrícia, para meus netos, para pessoas que me tratavam com amor e respeito. Passamos a tarde inteira trabalhando nisso. Um novo testamento, claro e detalhado, deixando tudo para Patrícia, Luísa e Pedro. Renata receberia apenas o que a lei obrigatoriamente determinava, nada mais. Era meu direito. E pela primeira vez, eu estava exercendo esse direito sem culpa. Quando saí do escritório naquele dia, o sol já estava se pondo. As ruas do centro estavam cheias de gente voltando para casa depois do trabalho. Eu caminhei devagar até o ponto de ônibus, sentindo o peso da pasta na minha bolsa e um peso diferente saindo dos meus ombros. Eu tinha feito minha parte. Tinha reunido as provas, tinha ouvido as outras vítimas, tinha preparado tudo o que precisava ser preparado. Agora era esperar. Esperar Renata voltar de Dubai. Esperar ela aparecer no meu apartamento com aquele sorriso de sempre. Esperar ela pedir mais dinheiro, como eu sabia que ia pedir. E então, finalmente, mostrar para ela que a mãe que ela conhecia tinha deixado de existir. No lugar dela, tinha nascido uma mulher que não aceitava mais ser enganada. Uma mulher que tinha um envelope cheio de verdades, esperando para ser aberto. Uma mulher que, pela primeira vez em 67 anos, tinha escolhido se proteger. Renata voltou de Dubai num domingo de abril. Eu soube porque ela postou uma foto no aeroporto de Guarulhos, com uma legenda dizendo: "De volta ao Brasil", mas com o coração ainda nas areias do deserto. Tinha um emoji de camelo e outro de coração. Como se a vida fosse uma eterna festa. Como se não existisse uma mãe em Belo Horizonte esperando por ela com um envelope que ia mudar tudo. Eu não comentei na foto. Não mandei mensagem de boas-vindas. Não liguei perguntando como tinha sido a viagem. Fiquei em silêncio, esperando, porque eu conhecia minha filha. Sabia que, mais cedo ou mais tarde, ela ia aparecer. Não por saudade, não por amor, não por preocupação. Ia aparecer porque precisava de alguma coisa. Sempre precisava de alguma coisa. A espera durou 12 dias. 12 dias em que eu segui minha rotina como se nada estivesse acontecendo. Acordava cedo, tomava café, assistia minhas novelas, conversava com Patrícia pelo telefone, brincava com os netos quando eles apareciam. Por fora, era a mesma Marlene de sempre. Por dentro, eu estava contando as horas. O envelope ficava na gaveta do aparador da sala. O mesmo aparador que Geraldo comprou quando nos casamos, que atravessou décadas e mudanças de apartamento, que guardava documentos importantes desde sempre. Agora guardava também 50 páginas que iam destruir a imagem que Renata tinha de si mesma. Toda noite, antes de dormir, eu abria a gaveta e olhava para o envelope. Não para verificar se ainda estava lá. Estava. Claro que estava. Eu olhava para me lembrar do porquê. Para não fraquejar, para não deixar o amor de mãe falar mais alto que a dignidade de mulher. Na quarta-feira da segunda semana, a campainha tocou. Eram 3:30 da tarde. Eu estava na cozinha lavando a louça do almoço, com as mãos molhadas e um pano de prato no ombro. O som da campainha atravessou o apartamento e eu soube, antes mesmo de abrir a porta, quem estava do outro lado. Sequei as mãos devagar. Tirei o pano do ombro e coloquei sobre a bancada. Caminhei até a sala com passos calmos, respirando fundo a cada passo. Meu coração batia forte, mas minha mente estava estranhamente tranquila, como se eu tivesse ensaiado aquele momento 1000 vezes na minha cabeça. E tinha. Cada noite, cada madrugada, cada momento de silêncio nos últimos 12 dias. Abri a porta. Renata estava ali, bronzeada de sol estrangeiro,
com um sorriso enorme no rosto. Usava uma roupa que eu nunca tinha visto, provavelmente comprada em alguma loja de Dubai com o meu dinheiro. Segurava uma sacolinha de presente e entrou no apartamento antes mesmo que eu dissesse qualquer coisa. Mãe, que saudade! Você não tem ideia da viagem incrível que eu fiz. Ela me abraçou. Senti o perfume caro, a pele macia de quem passou dias em spa de hotel 5 estrelas, o entusiasmo falso de quem está prestes a pedir alguma coisa. Deixei que ela me abraçasse, mas não retribuí. Meus braços ficaram ao lado do corpo, inertes. Renata não percebeu, ou fingiu não perceber. Foi entrando na sala, falando sem parar, gesticulando com aquela energia que ela sempre tinha quando queria alguma coisa de mim. Mãe, você precisava ver. Dubai é outro mundo. Os hotéis, os restaurantes, as lojas, tudo perfeito. Foi uma premiação da empresa de cosméticos, sabia? A Mônica me levou porque eu ajudei muito nas vendas iniciais. Foi tipo um reconhecimento, entende? Eu fui até a cozinha, peguei 2 xícaras e comecei a preparar café. Não disse uma palavra. Renata continuou falando da sala, sobre o iate, sobre o safari, sobre como Marcelo tinha adorado tudo. Enquanto a água fervia, eu olhava pela janela da cozinha, vendo as árvores do prédio vizinho balançarem com o vento. Voltei para a sala com o café. Coloquei as xícaras na mesa de centro, sentei na poltrona e esperei. Renata finalmente parou de falar. Pegou a xícara e deu um gole. Mãe, você está quieta. Está tudo bem? Eu disse que estava apenas ouvindo. Ela sorriu, aliviada, e continuou. Falou mais uns 10 minutos sobre detalhes da viagem, sobre planos futuros, sobre como o negócio de cosméticos estava decolando. Eu ouvia cada palavra, cada mentira, cada invenção elaborada. E esperava. Então veio. O momento que eu sabia que viria. Renata colocou a xícara na mesa, se inclinou para a frente e assumiu aquela expressão que eu conhecia há 4 décadas. A expressão de quem vai pedir alguma coisa. Mãe, eu preciso conversar com você sobre uma coisa. O negócio está indo super bem, mas a gente chegou num ponto em que precisa de mais investimento para expandir. A Mônica conseguiu uma oportunidade incrível de importar uma linha nova de produtos, mas precisa de capital de giro. R$100 mil. Eu sei que é muito, mas em 3 meses a gente devolve tudo, com juros. É certeza. R$100 mil, além dos 200 mil que eu já tinha dado. R$300 mil no total para sustentar uma mentira. Fiquei em silêncio por um longo momento. Renata me olhava com expectativa, provavelmente já planejando como ia gastar o dinheiro. Outra viagem? Mais roupas? Presentes para um namorado aproveitador? Eu me levantei devagar. Fui até o aparador, abri a gaveta e tirei de lá o envelope pardo, grosso, pesado com o peso de 50 páginas de verdade. Voltei para o sofá e coloquei o envelope na mesa de centro, entre as 2 xícaras de café, bem na frente de Renata. Ela olhou para o envelope sem entender. Olhou para mim. Olhou para o envelope de novo. O que é isso, mãe? Eu disse apenas uma palavra. Abre. Renata pegou o envelope com as mãos que começavam a tremer, embora ela ainda não soubesse por quê. Abriu o lacre, tirou os papéis de dentro e começou a ler. O primeiro documento era a notificação do advogado. Eu vi seus olhos percorrendo as linhas, vi a cor sumir do seu rosto bronzeado, vi o sorriso morrer lentamente até se transformar em algo que eu nunca tinha visto. Medo. Ela continuou tirando os papéis. Os comprovantes da transferência, os prints das nossas conversas, as fotos de Dubai, impressas em papel fotográfico, cada uma com data e legenda. O rosto dela ia ficando mais pálido a cada página. Então ela chegou aos depoimentos. Vi quando ela leu o nome de Dona Carmen. Vi quando chegou ao depoimento de Sandra. Vi quando reconheceu o nome de tia Neuza. Suas mãos tremiam tanto agora que os papéis chacoalhavam, fazendo um barulho seco no silêncio da sala. Quando ela terminou de ver tudo, ficou parada, olhando para aquela pilha de documentos como se fosse uma bomba, prestes a explodir. E era. Uma bomba de verdade, que ia destruir a vida de mentiras que ela tinha construído. O silêncio durou uma eternidade. Quando Renata finalmente me olhou, seus olhos estavam cheios de lágrimas. Mas não eram as lágrimas que ela usava para me manipular. Eram lágrimas de alguém que foi pego, que não tem saída, que finalmente está vendo as consequências chegarem. Mãe, eu posso explicar.
Eu levantei a mão, pedindo silêncio, e ela se calou. Renata, eu passei 42 anos da minha vida acreditando em você. Acreditando nas suas histórias, nas suas promessas, nas suas lágrimas. Eu dei dinheiro quando você precisava, paguei contas quando você não conseguia, resolvi problemas que não eram meus para resolver. Fiz tudo isso porque você era minha filha, e eu achava que era isso que mães faziam. Minha voz era calma, mais calma do que eu esperava, como se todas as noites de ensaio tivessem valido a pena. Mas você sabe o que eu descobri nessas últimas semanas? Descobri que você não fez isso só comigo. Descobri que Dona Carmen, aquela senhora que te viu crescer, perdeu 40 mil reais acreditando em você. Descobri que Sandra, que você chamava de amiga, perdeu 50 mil. Descobri que tia Neuza, uma senhora de 74 anos que vive de aposentadoria, perdeu 30 mil. 30 mil reais que ela levou anos para juntar. Renata tentou falar, mas eu continuei. Você não é uma pessoa que comete erros, Renata. Você é uma pessoa que escolhe enganar, que olha nos olhos de quem confia em você e mente, que usa lágrimas como ferramenta, que transforma amor em lucro. As lágrimas escorriam pelo rosto dela agora, borrando a maquiagem cara, manchando a blusa de grife. Mas eu não parei. Eu amei você a vida inteira. Ainda amo porque mãe não consegue parar de amar. Mas eu finalmente entendi que amar não significa aceitar qualquer coisa, que ser mãe não significa ser vítima, que proteger a mim mesma não é trair você, é apenas me dar o respeito que eu merecia ter me dado há muito tempo. Apontei para o envelope. Ali dentro está uma notificação formal exigindo a devolução dos 200 mil reais. Você tem 30 dias. Se não devolver, meu advogado vai entrar com uma ação judicial, e não vai ser só contra você. Vai ser com o depoimento de todas as outras pessoas que você enganou. Renata soluçava agora, sem conseguir falar. Tentou segurar minha mão, mas eu me afastei. Também tem ali uma cópia do meu Novo Testamento. Você vai receber apenas o que a lei obriga. Todo o resto vai para Patrícia e para meus netos. Para pessoas que me trataram com amor e respeito. Ela finalmente conseguiu falar, a voz engasgada de choro. Mãe, por favor, eu vou devolver. Eu só preciso de um tempo. O Marcelo pode ajudar. Marcelo? Eu quase ri. Renata, seu namorado tem histórico de problemas com a justiça em São Paulo. Vocês dois se acharam, não foi? Ele não vai te ajudar. Ele vai sumir no momento em que perceber que você não tem mais de onde tirar dinheiro. E você vai ficar sozinha, tendo que enfrentar as consequências das suas escolhas pela primeira vez na vida. Aquelas palavras atingiram Renata como um tapa. Ela me olhou com uma expressão de puro desespero. Você está destruindo nossa família, mãe. Eu me levantei, caminhei até a porta e abri. Não, Renata. Você destruiu. Eu estou apenas mostrando os escombros. Ela ficou ali, sentada no sofá, cercada de papéis que contavam a história do que ela realmente era. Chorava, tremia, parecia ter encolhido de tamanho. A mulher confiante que entrou no meu apartamento havia desaparecido. No lugar dela, tinha sobrado alguém que eu não reconhecia. Ou talvez alguém que eu finalmente estava vendo de verdade. Os 30 dias começam a contar de hoje. Agora, por favor, vá embora. Renata se levantou com dificuldade. Juntou os papéis de qualquer jeito, enfiou no envelope, apertou contra o peito como se fosse uma sentença. Caminhou até a porta sem me olhar. Antes de sair, parou e disse, com a voz quebrada: Você vai se arrepender disso, mãe. Eu olhei para ela uma última vez. Renata, eu passei a vida inteira me arrependendo de não ter feito isso antes. Agora vai. Ela saiu. A porta se fechou. O apartamento ficou em silêncio. Eu voltei para a sala, me sentei no sofá ainda quente do corpo da minha filha e olhei para a xícara de café que ela não tinha terminado de beber. Estava frio agora. Como tudo entre nós. Não chorei. Esperei chorar. Achei que ia desabar assim que ela saísse. Mas as lágrimas não vieram. Veio outra coisa. Uma sensação estranha de leveza, de alívio, de um peso saindo dos ombros depois de décadas. Pela primeira vez em 42 anos, eu tinha dito a verdade para Renata. E a verdade, eu descobri naquela tarde de abril, era muito mais libertadora do que qualquer mentira de amor.
Fiquei sentada naquele sofá por muito tempo, ouvindo os sons do apartamento que agora pareciam diferentes. O tic-tac do relógio na parede, o barulho distante do trânsito lá embaixo, o vento batendo na janela da cozinha que eu tinha deixado entreaberta. Peguei o celular e mandei uma mensagem para Patrícia. Apenas 3 palavras. "Está feito, filha." Ela respondeu em segundos. "Estou indo aí." Enquanto esperava, olhei para a sacolinha de presente que Renata tinha trazido e largado no canto do sofá. Na pressa de sair, ela tinha esquecido. Abri por curiosidade. Era um chaveiro com formato de camelo. Provavelmente custou menos de $10. Era isso que eu valia para ela. Um presente barato de aeroporto comprado de última hora, enquanto ela gastava meu dinheiro em hotéis de luxo. Coloquei o chaveiro no lixo. E quando Patrícia chegou e me abraçou, finalmente as lágrimas vieram. Mas não eram lágrimas de tristeza. Eram lágrimas de quem tinha acabado de vencer uma batalha que nem sabia que estava lutando. A batalha de me escolher, pela primeira vez na vida, acima de qualquer outra pessoa. Naquela noite, dormi mais tranquila do que tinha dormido em semanas. Os 30 dias tinham começado a contar, e eu estava pronta para o que viesse depois. Os 30 dias passaram, e Renata não devolveu um centavo. Eu sabia que isso ia acontecer. No fundo, sempre soube. Porque devolver o dinheiro significaria admitir que ela estava errada. E Renata nunca admitiu estar errada em toda a sua vida. Era mais fácil fingir que o problema não existia, que a notificação era um blefe, que a mãe ia amolecer como sempre amoleceu. Mas dessa vez, ela se enganou. No 31º dia, Dr. Fábio entrou com a ação judicial. Não apenas contra Renata, mas incluindo todos os depoimentos que havíamos reunido. Dona Carmen, Sandra, tia Neuza. 3 mulheres que também tinham sido enganadas. 3 histórias que provavam um padrão de comportamento. O caso deixou de ser apenas uma mãe contra uma filha. Tornou-se algo maior. E então aconteceu o que ninguém esperava. Outras pessoas começaram a aparecer. Uma prima distante que morava em Contagem. Uma antiga vizinha do primeiro apartamento de Renata. Uma colega de faculdade que ela não via há 15 anos. Quando a notícia do processo começou a circular na família e entre conhecidos, pessoas que tinham ficado em silêncio por vergonha finalmente encontraram coragem para falar. No total, eram 9 vítimas. 9 pessoas que, ao longo de 5 anos, tinham acreditado nas histórias de Renata e entregado dinheiro que nunca voltou. O valor total passava de R$450 mil. Quase meio milhão. Tudo gasto em viagens, roupas, restaurantes e na vida de luxo que ela fingia ter. Dr. Fábio me ligou quando recebeu o último depoimento. Sua voz era séria, mas tinha um tom de algo que parecia admiração. Disse que em 32 anos de carreira, nunca tinha visto um caso se transformar tão rápido. O que começou como uma disputa familiar tinha virado algo que chamava a atenção até do Ministério Público. Eu não senti satisfação ao ouvir aquilo. Senti apenas uma tristeza profunda, porque cada nova vítima era uma pessoa que tinha confiado na minha filha. Cada depoimento era uma história de esperança traída. E eu, de alguma forma, me sentia responsável. Afinal, fui eu quem criou Renata. Fui eu quem deixou ela acreditar que podia fazer o que quisesse sem enfrentar consequências. Mas a tristeza não me paralisou. Eu tinha aprendido que sentir dor não significa parar de agir. Significa agir apesar da dor. O processo seguiu seu curso. E enquanto a justiça trabalhava, a vida de Renata começou a desmoronar. Marcelo foi o primeiro a assumir. Exatamente como eu tinha previsto naquela tarde do confronto. Quando ele percebeu que Renata não tinha mais de onde tirar dinheiro, quando soube do processo e das consequências que estavam por vir, simplesmente desapareceu. Bloqueou ela em todas as redes sociais, mudou de número, evaporou como se nunca tivesse existido. Soube disso por Patrícia, que ainda acompanhava as redes sociais de Renata de longe. Minha filha mais velha postou uma foto sozinha, sem legenda, sem emoji, sem nada. Era a primeira vez em anos que ela aparecia sem Marcelo do lado. A expressão no rosto dela era de alguém que finalmente tinha entendido que estava sozinha. Não senti prazer ao ver aquilo. Senti apenas a confirmação do que eu sempre soube.
Pessoas como Marcelo não ficam quando as coisas ficam difíceis. Eles ficam enquanto tem algo a ganhar. Quando o ganho acaba, eles vão embora. A família começou a se afastar também. Tios, primos, conhecidos, que antes fingiam não saber o que Renata fazia, agora tinham provas documentadas. Ninguém queria estar associado a alguém assim. Ninguém queria ser a próxima vítima. O isolamento de Renata foi gradual, mas completo. 3 meses depois do início do processo, a Justiça determinou o bloqueio dos bens de Renata para garantir o pagamento das dívidas. Não que ela tivesse muita coisa. O carro que havia comprado com dinheiro de uma das vítimas foi apreendido. Algumas joias, eletrônicos. Roupas de marca que ela tentou esconder, mas que foram encontradas. Tudo foi a leilão. O dinheiro arrecadado não cobriu nem metade do que ela devia, mas foi dividido proporcionalmente entre as vítimas. Eu recebi pouco mais de 40 mil reais. Dona Carmen recebeu cerca de 8 mil. Tia Neuza, 6 mil. Não era o que tínhamos perdido, mas era alguma coisa. Era a justiça fazendo o que podia dentro dos limites da realidade. Renata ficou com o nome sujo. Impedida de abrir conta em banco, de fazer financiamento, de conseguir crédito em qualquer lugar. Aos 42 anos, ela precisou recomeçar do zero. Soube que se mudou para uma cidade pequena no interior, que estava morando de favor na casa de uma conhecida, que trabalhava como atendente numa loja de roupas. Parte de mim sentiu pena. A parte que ainda lembrava da menina que eu embalei nos braços, que eu ensinei a andar, que eu vi dar os primeiros passos. Mas outra parte de mim, uma parte que eu não conhecia até pouco tempo atrás, entendia que aquilo era necessário. Que Renata precisava enfrentar as consequências de suas escolhas para ter qualquer chance de mudar de verdade. Se ela ia mudar ou não, isso já não dependia de mim. Eu tinha feito minha parte. O resto era com ela. 6 meses depois do confronto, minha vida era irreconhecível. Não porque eu tivesse ficado rica ou famosa, não porque algo extraordinário tivesse acontecido, mas porque eu tinha me tornado uma pessoa diferente. Uma pessoa que eu não conhecia, mas que sempre esteve ali, esperando permissão para existir. Com o dinheiro que recuperei e minhas economias, fiz algo que nunca tinha feito na vida. Viajei sozinha. Fui para Gramado, no Rio Grande do Sul, passar uma semana num hotel aconchegante, cercada de montanhas e chocolate quente. Caminhei pelas ruas de pedra, visitei lojas de artesanato, sentei em cafés olhando o movimento das pessoas. Ninguém me conhecia ali. Ninguém sabia que eu era a mãe de uma filha problemática, a viúva de um marido que partiu cedo, a professora aposentada que passou a vida cuidando dos outros. Ali eu era apenas Marlene, uma mulher de 67 anos, descobrindo que ainda podia se surpreender com a vida. Quando voltei para Belo Horizonte, comecei a fazer trabalho voluntário num abrigo para idosos. A ironia não me escapou. Eu, que quase fui destruída pela própria família, agora ajudava pessoas que tinham sido abandonadas pelas suas. Mas não era ironia amarga. Era uma forma de transformar dor em propósito. No abrigo, conheci histórias que faziam a minha parecer pequena. Senhoras que foram jogadas na rua pelos filhos. Senhores que tiveram tudo tomado por parentes gananciosos. Pessoas que passaram a vida inteira cuidando de outros e, no final, não tinham ninguém para cuidar delas. Eu escutava cada história com atenção. Segurava mãos enrugadas, oferecia ombros para lágrimas, dividia o lanche da tarde. E em cada gesto, sentia que estava curando não apenas os outros, mas a mim mesma. Patrícia e eu nos tornamos mais próximas do que nunca. Ela me visitava toda semana, às vezes com os netos, às vezes sozinha. Conversávamos por horas sobre tudo e sobre nada. Ela me contava do trabalho, dos planos dos filhos, das pequenas alegrias do dia a dia. Eu contava das minhas viagens, do voluntariado, dos livros que estava lendo. Luísa, minha neta de 15 anos, começou a me mandar mensagens quase todo dia. Perguntava minha opinião sobre roupas, sobre músicas, sobre meninos da escola. Eu respondia com carinho, tentando ser a avó que ela merecia, não a avó distraída que eu tinha sido por tantos anos enquanto gastava energia com Renata. Pedro, o mais novo, vinha passar fins de semana comigo de vez em quando. A gente jogava baralho, assistia filme, fazia pipoca.
Ele me ensinava a usar aplicativos novos no celular, e eu ensinava receitas que aprendi com minha mãe. Era uma troca simples, mas preciosa. 8 meses depois de tudo, recebi uma mensagem de Renata. Era um texto longo, cheio de desculpas e justificativas. Dizia que tinha errado, que estava arrependida, que queria uma chance de reconstruir nossa relação. Pedia para me ver, para conversar, para explicar seu lado da história. Li a mensagem inteira, sentada na varanda do meu apartamento, olhando para a cidade que se estendia lá embaixo. Li cada palavra, cada frase, cada tentativa de me convencer de que ela tinha mudado. E então respondi. Disse que eu a perdoava. Não por ela, mas por mim, porque carregar rancor era um peso que eu não queria mais. Mas disse também que perdoar não significava esquecer. Não significava fingir que nada tinha acontecido. Não significava abrir as portas da minha vida para ela entrar e fazer tudo de novo. Disse que ela era bem-vinda a me visitar, mas que nossa relação seria diferente. Não haveria mais dinheiro, não haveria mais favores, não haveria mais sacrifícios unilaterais. Se ela quisesse fazer parte da minha vida, teria que ser como uma adulta que respeita limites, não como uma filha que explora a mãe. A resposta dela demorou dias para chegar. Quando veio, era curta. Dizia apenas que ela entendia, que ia tentar, que esperava que um dia as coisas pudessem ser diferentes entre nós. Não sei se ela realmente mudou. Não sei se um dia teremos uma relação saudável. Não sei se ela aprendeu alguma coisa com tudo o que aconteceu, mas sei que isso não depende mais de mim. Eu fiz o que podia fazer. O resto é responsabilidade dela. Hoje, 1 ano depois daquela quinta-feira de março em que eu transferi R$ 200.000 acreditando em lágrimas e promessas, minha vida é completamente diferente. Não sou mais a mulher que aceita qualquer coisa em nome do amor. Não sou mais a mãe que se sacrifica em silêncio, esperando o reconhecimento que nunca vem. Não sou mais a pessoa que coloca todo mundo na frente e esquece de si mesma. Sou Marlene. Uma mulher de 68 anos que aprendeu, da forma mais dolorosa possível, que amar não significa se anular, que ser mãe não significa ser vítima, que proteger a si mesma não é egoísmo, é sobrevivência, é dignidade, é amor próprio. Às vezes me pergunto se eu deveria ter agido diferente, se deveria ter confrontado Renata antes, estabelecido limites mais cedo, dito não quando ela ainda era jovem. Talvez as coisas tivessem sido diferentes. Talvez não. Nunca vou saber. Mas o que eu sei é que não adianta viver de "e se?". O passado já aconteceu. O que eu posso fazer é escolher como vivo o presente. E eu escolho viver com dignidade, com propósito, com alegria. A notificação do advogado que eu coloquei naquela mesa, entre 2 xícaras de café frio, não foi um ato de vingança. Foi o primeiro passo de uma mulher que finalmente decidiu se colocar em primeiro lugar. Foi o silêncio mais poderoso da minha vida. Foi o começo da minha verdadeira liberdade. Se você está ouvindo essa história e se identificou com alguma parte dela, quero te dizer uma coisa. Nunca é tarde para mudar. Nunca é tarde para estabelecer limites. Nunca é tarde para se escolher. Não importa se você tem 20 anos ou 80. Não importa se a pessoa que te machuca é um filho, um pai, um irmão ou um cônjuge. Você merece ser tratada com respeito. Você merece viver em paz. Você merece ser feliz. E se alguém disser que você está sendo egoísta por se proteger, lembre-se do que eu aprendi. Não é egoísmo, é sobrevivência. Aos 68 anos, sentada na varanda do meu apartamento, olhando o sol se pôr sobre Belo Horizonte, eu finalmente posso dizer que estou em paz. Não porque tudo deu certo. Não porque minha família é perfeita. Não porque não existem mais problemas. Mas porque eu aprendi a me amar. E isso, no final das contas, faz toda a diferença. Geraldo, meu marido que partiu há tantos anos, costumava dizer que a vida é feita de escolhas. Na época, eu não entendia direito o que ele queria dizer. Achava que ele estava falando de escolhas grandes, decisões importantes. Mas agora eu sei que ele estava falando de todas as escolhas, das pequenas e das grandes, das que fazemos todo dia sem perceber. Eu escolhi, durante 42 anos, colocar Renata acima de mim. Escolhi acreditar nas mentiras, pagar as contas, resolver os problemas.
Foram milhares de pequenas escolhas que, juntas, construíram uma vida de sacrifício unilateral. Mas então, eu fiz uma escolha diferente. Escolhi me proteger. Escolhi dizer basta. Escolhi me colocar em primeiro lugar. E essa única escolha mudou tudo. Se você está numa situação parecida, saiba que a escolha também é sua. Ninguém pode fazer por você, mas você pode fazer por si mesma. Um dia de cada vez. Uma decisão de cada vez. Até que um dia você olhe para trás e perceba que se tornou alguém que nunca imaginou ser. Uma pessoa livre. Se essa história tocou seu coração, deixe seu like, se inscreva no canal e comente aqui embaixo. No meu lugar, o que você faria? Sua mensagem pode iluminar o dia de alguém.